Olá, vamos lá dar continuidade ao nosso curso de formação em acompanhamento terapêutico. Hoje temos o capítulo 2, Freud e a paranoia. Então vamos lá. Primeiro, algumas considerações preliminares. Dizer, claro, Freud, um gênio que inventou a psicanálise, um paradigma que revolucionou o pensamento ocidental. Um cartógrafo da psique humana. Ele ia navegando pelas águas ali da clínica, fazendo seus registros, pensando como que a clínica ela ia se afinando em conformidade com as suas elaborações teóricas e ao mesmo tempo que a clínica avançava também convocava ali novas reelaborações. Então, para este capítulo a gente tem 3 propósitos. O primeiro deles, apontar que Freud inaugurou a dimensão ética da escuta do delírio, pois há algo de uma verdade singular do sujeito psicótico em sua produção delirante, ou seja, aquela ideia que Lacan nos propõe de respeitar e secretariar a produção do delírio. Pensar então, como segundo ponto, como que Freud, em seu início, como um positivista que transpôs a lógica mecanicista causal da medicina, dos distúrbios do corpo orgânico para os eventos psíquicos, falar também dessa sua tentativa de criar um método hipnótico e também problematizar o seu fracasso, quando ele tentou, por exemplo, remover o sintoma histérico, e pensar que justamente por isso, quando a hipnose cai por terra, pensar então que não cabe remover o delírio do psicótico, mas sim escutá-lo, conforme a regra fundamental da associação livre, regra de ouro ou a cura pela palavra, quando justamente ofertamos a nossa escuta. E também a gente tem aqui como propósito desse capítulo apresentar uma noção de constituição de subjetividade em Freud e também apresentar, ainda que brevemente, o caso Schreber, uma das 5 grandes psicanálises de Freud, conforme Lacan. Seguiremos então nesta aula 4 temas e eu dou início aqui ao primeiro deles. Freud, a hipnose e as suas primeiras formulações sobre a teoria da histeria. Então vamos lá. Primeira coisa importante, vamos lembrar isso, né? Freud, ele estava ali no laboratório de Bruck, em Viena, havia se apaixonado pela Marta, iniciando seus trabalhos, né? E ele, Freud, então teve a oportunidade de receber uma bolsa de estudos e ir para Salpêtrière, aquela mesma que a gente falava do Pinel e do Esquirol na outra aula. Então, décadas depois, Freud vai a Salpêtrière, em Paris, e se encontra com Charcot e pensar aí a questão do seu encontro com a histeria, né? Uma questão primeira que surge para nós aqui, como que a gente distingue ou como que se diferencia a doença orgânica da doença psíquica? Este é um ponto fundamental. Né? Então, havia uma questão ali importante, porque as histéricas, em alguma medida, elas interrogavam o saber médico. Elas eram, inclusive, acusadas de serem fingidas, né? Porque elas não apresentavam causa orgânica dos seus sintomas histéricos. Por exemplo, havia uma parte do corpo que sofria paralisia, e essa parte, ela mudava. Por exemplo, uma histérica às vezes apresentava uma rigidez na perna esquerda. E ali no seu encontro com Charcot, Charcot, pela via da sugestionabilidade e incitando o estado hipnótico, Charcot conseguia fazer com que a perna mudasse, a rigidez da perna mudasse, né, da perna esquerda, por exemplo, para a perna direita ou vice-versa. Então, era essa questão que interrogava, né? Os médicos ficavam muito intrigados porque eles queriam sempre encontrar uma causa orgânica desses sintomas, um sofrimento brutal e, como sabemos, né, a histeria justamente
ela produzia esse impasse, essa questão. Vou falar disso daqui a pouco, pensar como que a gente problematiza a etiologia do sintoma histérico. Mas então vamos lá. Segundo esse momento pré-analítico do Freud, ou as cenas traumáticas, né, Freud dizia o sintoma histérico ocorria em função dessa vivência traumática, vivência ocorrida na sua concretude. Essa vivência traumática mobilizava consigo um afeto, este afeto permanecia ali no psiquismo, ele não era elaborado, e o trauma era, na verdade, a recordação, né, e pensar este afeto como um corpo estranho a este corpo. A gente tem um exemplo clássico, a Ana O ou a Berta Perpenheim, uma assistente social, né? Houve uma situação clássica aí quando justamente a Ana O ela se depara com uma cena traumática que era sua governanta dando água para o cachorro no seu potinho preferido. Ela, Ana O, ao se deparar com essa cena, mobiliza um afeto importante, desagradável, e este afeto permaneceu ali no psiquismo. Qual que era a lógica da hipnose? O que se pretendia com a hipnose? Pela via da sugestionabilidade, ou então na tentativa de Freud tentar rememorar qual foi a cena que desencadeou o afeto desagradável, Freud, então, nos estados hipnóticos, tentava resgatar essa cena traumática e dizia essa cena para a sua paciente. Qual que era a expectativa? A expectativa de, ao rememorar essa cena traumática, resgatar o afeto desagradável, e ao exteriorizar este afeto desagradável como causa do sintoma, né, isso também eliminaria o próprio sintoma. Então, no caso que eu estava comentando, o que a Ana O ou a Berta Perpenheim tinha? Tinha um sintoma de hidrofobia. Quando viu na cena traumática ver o cachorrinho bebendo água no seu pote preferido, ela desenvolve o sintoma de hidrofobia, só conseguia matar sede com frutas, não podia tomar água, né? E aí era a tentativa desta terapêutica da hipnose de remover este sintoma hidrofobia. Bom, este método catártico ou pré-analítico, melhor dizendo, é um método que deu com os burros na água. O que se percebeu é que era possível remover um sintoma, porém o sintoma retornava numa outra configuração, ou seja, a própria condição de patos da histeria permanecia, né? Tem um texto que eu acho bem importante, que eu gosto de mencionar, é um texto de 1905 de Freud que se chama Sobre a Psicoterapia. Neste texto, o Freud ele faz uma distinção entre a pintura e a escultura, para justamente problematizar este momento histórico da psicanálise, justamente quando Freud, abandona o método catártico e descobre a associação livre. Então, para ele, o método catártico, para Freud, era comparável à pintura, uma tela em branco em que o artista ativamente colocava suas próprias cores para compor uma forma, uma figura, um desenho, né? Quando Freud problematiza o fracasso da hipnose, da sugestionabilidade, ele justamente está dizendo, ora, o que está em questão aí é que o próprio terapeuta está colocando a sua subjetividade em cena, está colocando os seus conteúdos, está direcionando aquilo que ele, médico, gostaria de ouvir dos seus pacientes. E não é assim que funciona. A passagem, portanto, da hipnose e a descoberta da associação livre, e aí a imagem da escultura, ela é importante porque tem aí uma dimensão de uma discussão ética. Falo dela daqui a pouco. Por hora, pensar então o que está em jogo aí na imagem da escultura.
Ora, a ideia é assim, a escultura, a forma já está dada, já está presente. O que cabe é retirar apenas alguns excessos do bloco de gesso ou de mármore para que a forma decante, para que a forma apareça. Nessa passagem, portanto, da hipnose para a associação livre, há um reposicionamento ético. Isso é importante, porque aí a questão que se coloca é que os conteúdos ou a expressão da dor e mesmo a expressão daquela verdade está do lado do próprio paciente e não mais do lado do terapeuta, né? É aí que Freud descobre a associação livre quando ele se encontra com uma paciente, a Amy von R, e que esta paciente, justamente cansada das perguntas de Freud, dá uma bronca nele e diz assim: Dr. Freud, não me venha com as suas perguntas, deixe eu falar da minha dor. Acho que esse é um ponto fundamental, porque é aí que se instaura a perspectiva da cura pela via da palavra. Aquele que sofre poder dizer por si mesmo de seu próprio sofrimento, porque neste ato de fala ele vai se deparar com algo da sua verdade singular. Isso é importante a gente considerar. Freud e suas formulações sobre a teoria e a clínica da paranoia. Então vamos lá. Bom, acho que é importante pensar aí que Freud abriu um caminho fundamental para o Lacan sistematizar em seu respectivo retorno a Freud a sua primeira indicação clínica do tratamento das psicoses, a questão aí da construção da metáfora delirante. Em Freud, Lacan abre essa perspectiva, né, e avança também nas indicações metodológicas, ou então nos oferece questões aí importantes para pensar como que nós vamos, né, sustentar nossa posição como terapeuta diante da loucura, ou então como que a gente maneja a própria transferência na psicose. Em Freud, a gente tem caminhos iniciais que são fundamentais para a gente pensar essa concepção de loucura, e eu vou apresentar alguns pequenos fragmentos aqui como chaves de leitura para você, aluno, seguir aí a minha letra no capítulo em questão. Então, o primeiro texto que eu quero mencionar é o manuscrito H, que fala da paranoia. É uma ideia, então, de que a representação inconciliável e o afeto presentes na pulsão, eles são projetados para o mundo externo. Esse é um ponto importante. Eu estou falando aqui, gente, dos textos pré-analíticos de Freud, tá? Volume 2, volume 3, né? Então tem esse manuscrito H, que fala dessa ideia da representação inconciliável e vai também fazer uma diferenciação entre histeria, neurose obsessiva e paranoia. Então, assim, para a histeria ou para a neurose obsessiva, né, a gente tem que considerar que, claro, né, a pulsão ela tem consigo uma representação e um afeto, né, mas em ambas, histeria e neurose obsessiva, todas as duas, ocorre uma dissociação entre representação e afeto, né? Então, na histeria, este afeto ele se converte em sintoma corporal, e na neurose obsessiva, este afeto vai para os pensamentos obsessivos. Tá certo? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? A pulsão ela tem consigo representação e afeto. No caso das neuroses que eu menciono aqui, histeria e neurose obsessiva, se dissocia a representação de afeto, e os afetos têm destinos distintos, né? E cada destino é o que vai diferenciar o próprio tipo de patologia. Então, a histeria é conversão, na neurose obsessiva o pensamento. Na paranoia, o que acontece? O ego, o eu, ele rejeita
rejeita tanto a representação quanto o afeto e projeta isso para o mundo externo. Eu vou aqui mencionar uma palavra em alemão que ela é importante, a Verwerfen, ou, falando de um outro jeito, a Verwerfung, a rejeição, né? Este ato que é próprio da psicose de rejeitar o afeto e a representação, projetar para o mundo externo, né, como um mecanismo de defesa para lidar com a angústia e que mecanismo próprio que define essa estruturação psicótica. Aí tem um caso, né, que o Freud empregou a hipnose com a senhora K. Então a gente já estava falando dessa crítica à hipnose, ele tenta fazer isso também nessa questão com a psicose, né? Vai buscar uma causalidade, né? Pegando ainda essa lógica mecanicista causal, então encontra uma causalidade das produções psicóticas nas cenas infantis, né? Então já tem um passo teórico aí que o Freud está dando, mas ainda assim ele, o Freud, reproduz a lógica e a ética da medicina positivista clássica, né? A gente está ainda falando de final do século XIX, né? E mais adiante, ainda nessa aula, quando a gente entrar no caso Schreber, vamos aqui problematizar uma mudança de sua posição diante do delírio. Quer dizer, neste momento, Freud ainda supunha que era necessário pensar o delírio como sintoma e removê-lo, né? Fazendo esse paralelo com o sintoma histérico. Depois a gente vai diferenciar sintoma de delírio e pensar que o delírio, bom, assim como o sintoma também, né, ele não é mais removível. A gente trabalha com ele, mas não o remove. Freud, a constituição do sujeito e a paranoia, uma abordagem metapsicológica. Antes da gente começar, eu queria fazer um comentário, porque na escrita da tese eu coloco aqui como concepção de sujeito, ou constituição de sujeito. Eu acho que esse é um conceito mais lacaniano, então quando eu fui publicar os livros, tanto na versão em português quanto na versão em espanhol, eu mudei e disse que seria uma constituição de subjetividade. Mas enfim, é um detalhe. Eu acho que precisar isso é interessante porque sujeito é mais lacaniano, um conceito lacaniano. De todo modo, não muda muita coisa. O que eu quero comentar nesse subitem, neste tema, é a ideia de que Freud, ao pensar a etiologia dos sintomas histéricos, ele muitas vezes se perdia na concretude dos fatos. Por exemplo, o caso Dora, né? O caso Dora é um caso em que ele, Freud, deu muita ênfase na realidade dos fatos, né? E ele ficava muito preocupado com isso. Então a Dora, por exemplo, contava para ele que, por exemplo, o Sr. K a abordou de um jeito mais erótico na loja dele, e ele escutava isso, e aí a Dora comentando isso com Freud, Freud queria verificar se de fato isso aconteceu, quer dizer, ele ficava pegado a essa questão da veracidade dos fatos e de sua concretude, né, e se perdia muito ainda na sua própria escuta, né? A gente pode dizer que essa passagem da teoria do trauma para a psicanálise propriamente dita, né, a gente tem que considerar esse ponto, né? Quer dizer, não nos interessa mais uma realidade factual, né, mas sim uma realidade psíquica. Vou falar de novo, interessa-nos uma realidade psíquica. Noção essa que foi inaugurada por Freud no capítulo 7 da interpretação dos sonhos. Dizer então que o que está em questão é uma mescla de fatos ocorridos na concretude, mas que se mesclam com as fantasias inconscientes, né? Não me interessa mais, portanto, a veracidade dos fatos, mas sim como alguém vai exprimir a sua realidade singular,
ou psíquica, que tem consigo um valor de verdade pessoal. Bom, posto isso, vem a pergunta: e como se constitui a subjetividade humana em Freud? Aqui é um ponto importante. Eu vou então apresentar uma série de conceitos, tá? Conceitos que são fundamentais para este raciocínio, né? Então, conceitos como sexualidade infantil, pulsão de saber, fantasias prototípicas, narcisismo primário, fase fálica, fantasia inconsciente, e aí pensar neurose, psicose, angústia de castração, enfim. Vou mencionar cada um deles, agora eu só estou apresentando, e dizer que depois de apresentar esses conceitos, né, ou apresentar, entre aspas, estas cartas, a gente vai propor aqui uma articulação ou montar um jogo, né, fazer aí uma composição com essas cartas ou com esses conceitos, né? Claro, sem perder de vista, esse é o nosso propósito, problematizar como que se inaugura aí uma concepção de subjetividade para o Freud. Então, o primeiro conceito que me interessa mencionar é o conceito de sexualidade infantil, presente no texto Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, de 1905. Esse é um texto fundamental, né, freudiano, é um texto que foi um escândalo para a época, é importante dizer isso. O Freud foi considerado, naquele momento, como um pervertido sexual, um tarado, né? Por quê? Porque ele, Freud, rompe com a representação social de infância que predominava ali na época. Qual que era a ideia? A ideia era de que uma criança era puro, né? Era um mini adulto que ainda não tinha se contaminado com as mazelas do contexto social, né? Ao se tornar um homem adulto, portanto aí erotizado, ele, né, estaria contaminado. Ou seja, quando Freud chega em 1905 e apresenta essa ideia de que as crianças tinham sim sexualidade infantil, suas pulsões parciais, a fase oral, a fase anal, ele, Freud, vai romper com essa ideia predominante, por exemplo, do Le Bon Sauvage, o bom selvagem do Rousseau, assim como, né, a criança pura. Essa é a teoria de Rousseau ao dizer que o bom selvagem ou o índio, ele tinha também consigo uma essência pura e que ele, ao se encontrar com um homem civilizado, iria se contaminar. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Tem uma outra questão também que se coloca aí nos Três Ensaios e ao longo da obra freudiana, um debate a respeito de uma hipótese endógena e uma hipótese exógena, ou seja, né, algo que vem do interno ou algo que vem do externo, por exemplo, né, para botar freio ou breque, né, na voracidade ou nos impulsos, né, viscerais, né, das fontes de excitações que existem aí no psiquismo, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Por exemplo, na teoria do trauma, como a gente falou há pouco, a hipótese é exógena. O evento ocorrido na concretude, no externo, gera o afeto desagradável. Agora, por exemplo, nos Três Ensaios, tem uma hipótese endógena. As pulsões parciais herdam consigo diques que colocam freios nas suas mesmas intensidades. Acho que esse é um ponto importante, não tanto agora, mas para a próxima aula a gente vai retomar isso, né, quando a gente vai falar do modo como Lacan rompe com essa dicotomia endógeno e exógeno. Em Freud, essa dicotomia ela se mantém, né? O conceito de fantasia inconsciente, que daqui a pouco a gente vai falar, é a junção dessas duas hipóteses, mas de alguma medida isso se mantém, né, no pensamento freudiano. Bom, posto isso, ainda nas considerações preliminares desse texto, a gente tem uma premissa fundamental, que é a ideia de que a sexualidade ela é perversa, polimorfa e autoerótica. O que isso quer dizer?
né? Quer dizer que a criança sim tem sexualidade infantil, que essa sexualidade, por ser perversa, ela tem como objetos de satisfação, a sua finalidade são objetos do próprio corpo. Então a boca é uma zona erógena, o ânus é outra zona erógena, ou seja, a criança usa os objetos parciais, né, para obtenção de prazer. As organizações parciais da libido se organizam em torno desses objetos, né? E aí, nesse sentido, não tem como a criança, por exemplo, lidar com a própria condição desejante do seu objeto parcial boca. É nesse sentido que a gente pode pensar essa noção de perversão. Polimorfa, porque tem muitas formas, né? O autoerotismo, por exemplo, é algo que se instaura na relação do bebê com a mãe, na questão do afeto, né? E cada um tem as suas próprias zonas erógenas, né? E o próprio corpo como fonte de satisfação, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? Que esse autoerotismo, essa fonte de excitação interna, endógena, ela produz movimentos na constituição do aparelho psíquico e da subjetividade. Tem um outro conceito ainda presente no texto Os Três Ensaios, que é o conceito de pulsão do saber. Então Freud vai dizer que a curiosidade infantil, né, ela também é algo que está atrelado a essas manifestações, né, da sexualidade infantil. Ora, isso, por exemplo, nos ajuda a pensar a dimensão, né, do afeto na educação, né? O saber atrelado às experiências infantis. Claro, não vou entrar nisso aqui agora, não é o tema da nossa aula. O que eu quero somente dizer é que algo da ordem de um querer saber, isso aparece também na criança, né, como uma fonte importante aí de busca, de questionamentos, né? Tem um outro texto que se chama Sobre as teorias sexuais infantis, de 1908. Este é um texto que se apresenta o conceito de fantasias prototípicas, tá? Isso eu acho que é importante mencionar. Quando Freud usa a palavra prototípica, ele está falando do caráter filogenético, né, dessa sua hipótese. Ou seja, ele lança a mão da ideia de que a criança ela herda geneticamente as condições necessárias para que em algum momento, na própria subjetividade da criança, surjam esses materiais aí das fantasias prototípicas, né? Acho que é importante dizer isso. Sempre quando a gente lê Freud, esse é um argumento, né? A gente pode sustentar essa ideia, por exemplo, essa imagem que o Laplanche nos apresenta, de que a biologia é o bicho da fruta da psicanálise, né? O que eu quero dizer com isso? Que o Freud, ao longo da sua obra como um todo, ele está o tempo inteiro tentando, às vezes, quando ele não consegue dar conta, né, de algum aspecto teórico, lançar mão, fazer uso do recurso da biologia para sustentar ou justificar suas proposições. Ora, quando Freud, quando ele faz isso, ele se embanana. A gente também tem que dar um desconto porque ele está inventando um paradigma que revolucionou o pensamento ocidental. De todo modo, a gente sempre, como leitor de Freud, tem que desconfiar dos seus argumentos biológicos. Então, a fantasia prototípica, neste raciocínio de uma herança filogenética, a gente vai ter que desconsiderar ou não concordar. O próprio Laplanche, nessa discussão, vai dizer que o conteúdo das fantasias prototípicas, a sua hipótese é de que elas se relacionam muito mais com uma questão da cultura humana, né, do que numa herança filogenética. E aí, ainda nessa questão aí das fantasias prototípicas, né, cabe a gente pensar como é que elas surgem no psiquismo da criança. Ora, eu dizia para vocês há pouco, existe a pulsão do saber. A criança, nas suas investidas infantis,
algo atrelado à experiência da sexualidade infantil, ela, a criança, vai se perguntar como é que ela veio parar neste mundo. Ela se pergunta de onde vêm os bebês. Né? A criança, ela quer, na verdade, construir o seu mito individual de origem. Né? Por isso que é uma crueldade quando uma criança de 4, 5 aninhos vem perguntar para a gente algo dessa ordem e a gente diz, por exemplo, para ela, você veio da lata do lixo. Né? Isso não serve, né? E ainda por cima não corresponde às expectativas dela de construção desse mito. Ou seja, a criança ela precisa, né, ter respostas condizentes com seus questionamentos nestes momentos. Né? E aí justamente surgem as fantasias prototípicas que não são herdadas filogeneticamente, como a gente já problematizou aqui, mas que são nomeadas desse jeito em Freud em 1908. Então surgem as fantasias prototípicas, né, como respostas possíveis que a criança vai produzir no momento em que ela está realizando aí suas interrogações. A gente fala então de 3 fantasias: a universalidade do pênis, né, a teoria da cloaca e o caráter sádico do coito. As 2 primeiras, ela tem consigo um encadeamento lógico. Bom, primeiramente a criança vai pensar, todo mundo tem pipi. Né? Mamãe tem pipi. Se mamãe tem pipi, e se eu sair da barriga da mamãe, eu só posso ter saído da barriga da mamãe pela cloaca ou pelo ânus. Né? A outra fantasia, que é a fantasia do caráter sádico do coito, é algo que é um pouco assim: a criança vai espiar no buraquinho da fechadura o que o papai e a mamãe estão fazendo ali de tão interessante, trancafiados no quarto, espiam o coito, né, e entendem que papai e mamãe ali estão se degladiando, né, que não estão fazendo sexo, mas sim que estão, né, se machucando mutuamente. Então tem essa fantasia também que está presente aí na subjetividade das crianças. Bom, a gente vai para um outro conceito, né, o conceito de narcisismo primário, presente no texto Introdução ao Narcisismo, de 1914, um conceito fundamental para a construção do nosso raciocínio. Então aí, Freud vai dizer, há um ato psíquico, a constituição do eu. Isso é absolutamente psicanalítico, tá, gente? Né? Isso é importante de se dizer. Até porque logo depois, nas conferências introdutórias, o Freud vai dizer que o narcisismo primário também é uma herança filogenética. Olha aí como às vezes acaba sendo, em alguns momentos, capcioso ler Freud. Por isso que eu insisto em trazer também essas orientações para que vocês se instrumentalizem como leitores de Freud. Né? Me repito, quando Freud é muito biológico, a gente desconfia. Mas então, voltando, no texto Introdução ao Narcisismo, né, Freud abre uma hipótese teórica que é fundamental. A ocorrência do narcisismo primário, isso é um ato psíquico, né, e este ato psíquico ele se dá na relação que a criança estabelece com o grande outro primordial, a função materna, né, a sua mãe biológica ou sua substituta. Né? Nesse texto, Freud, é um texto difícil, porque nesse texto, o que acontece? O Freud, ele não dá conta do gênero dissertativo, quer dizer, ele abre uma pergunta, uma hipótese, ele tenta desdobrar essa hipótese, mas ele não consegue respondê-la teoricamente. O que ele nos mostra no texto é a incidência do narcisismo primário na paixão, né, na doença, na hipocondria. Ele vai problematizar aspectos fundamentais da questão do eu ideal, do ideal do eu, mas ele, Freud, não consegue responder para nós como que se dá o surgimento do narcisismo primário. Né? É o Lacan, que tem um texto que se chama Estádio do Espelho, de 1937, que aí Lacan vai responder essa questão para nós. Né? Então, seguindo ainda nesse raciocínio complexo, importante, a gente está aqui comentando, mencionando uma sucessão de etapas lógicas para pensar a constituição da subjetividade.
Nesse sentido, nessa ideia de etapas lógicas, a gente não precisa tanto lançar mão de um critério cronológico ou temporal, mas ainda assim eu vou usar, tá? Vou usar para explicar um pouquinho essa questão dos tempos no Édipo e essa sucessão de etapas lógicas até a constituição do eu. Isso para mim é necessário. Então, eu vou fazer uma diferença, por exemplo, o Freud, quando vai falar do drama edípico, da resolução edípica, ele vai dizer que isso se dá aos 5, 6 aninhos, e o Lacan vai dizer que, na verdade, o complexo de Édipo ele se dá antes mesmo do óvulo ser fecundado pelo espermatozoide. Ora só, o que quer dizer isso? Quer dizer que, para que a gente pense essa sucessão de etapas lógicas da constituição da subjetividade, uma questão central é considerar qual é o estatuto que essa criança ocupa no desejo materno. Ora, se essa criança ela é desejada por essa mãe, no momento em que se voltar na sua relação de maternagem com essa criança, vai criar condições favoráveis para que ocorra essa sucessão de etapas lógicas. Então é isso que a gente tem que considerar, porque vejam, quando uma criança ela é expelida do corpo materno, Lacan vai usar essa imagem, um bife com olhos, um pedaço de carne, né? Quer dizer, o bebezinho quando sai do corpo materno, ele é um organismo vivo que está aí tomado pelo registro das necessidades orgânicas ou fisiológicas. Nesse sentido, né, tem algo a gente considerar, um texto do Freud que se chama O Projeto de uma Psicologia Científica para Neurologistas. Este texto é importante porque o que o Freud vai dizer em 1895? Aliás, um texto importantíssimo, né? Ele vai dizer, ora, a criança ela é expelida do corpo materno e ela tem uma experiência fundamental, fundante, inaugural com o seio da mãe, que seria aquilo que Freud vai nomear como vivência mítica de satisfação ou vivências míticas, eu gosto de dizer no plural, né? O que quer dizer? Ora, nas primeiras mamadas, o bebezinho, ao se deparar com o bico do seio, ao succionar, o leite escorrer no tubo digestivo, essa experiência com o leite materno, com o seio materno, propiciará para essa criança um encontro com um objeto mítico que produz uma vivência plena de satisfação e que também se perderá. Ou seja, essa criança nunca mais vai reencontrar esse objeto, salvo exceção com a questão aí da clínica da drogadição e a overdose, que aí é um tropeço daquele no uso abusivo, né, que busca esse reencontro com esse objeto perdido e aí perde a mão e acaba morrendo, né, por excesso de droga. Mas então, né, voltando, o que a gente precisa problematizar? A primeira etapa lógica da constituição do eu, que está posta no primeiro tempo do Édipo, logo quando o bebezinho sai do corpo materno, e que é esse encontro com o seio da mãe e que propicia esse encontro com o Nirvana também, com esse objeto mítico de satisfação. O que acontece aí? Há uma passagem do registro da necessidade para a demanda. Então a gente passa a considerar o bebezinho, né, nessa condição de que ele não está ali somente para ter a saciação das suas necessidades fisiológicas, mas que ele está ali para ser amado por um outro, né? Então é a demanda de amor que se instaura. Aliás, vale considerar isso, né? Nós, seres humanos, somos os bichinhos mais frágeis. É por isso que é tão impactante quando a gente encontra, né, vem aquela notícia, o bebê foi encontrado dentro de um saco na lata de lixo.
Por que isso nos pega de um jeito tão visceral? Porque isso fere o nosso pacto social. Somos frágeis, temos uma dependência absoluta do outro materno para a gente sobreviver. E nessa perspectiva da gente pensar que o bebê justamente está ali para ser amado por um outro. Também, parênteses, por que será que os bebês morriam nos orfanatos na Segunda Guerra? Os trabalhos de François Dolto, Spitz, todos eles problematizando isso. Os orfanatos, eles cuidavam das necessidades fisiológicas, mas faltava alguém para investir o amor, para fazer gugu dadá, para olhar para aquela cara de joelho e projetar seus próprios ideais e investir a sua libido ali. Essa é uma condição fundamental para a constituição do eu. Porque nessa perspectiva de demanda de amor se instaura também uma questão que é: o que o outro quer de mim? Qual que é o meu lugar de objeto para complementar o desejo do outro? O eu se constitui nessa marca, o eu ele é alienado por natureza. Então, para que a gente possa constituir o narcisismo primário, primeiro tem que ocorrer essa vivência mítica de satisfação como condição necessária para um segundo ato psíquico, que é a própria constituição do eu. Isso é importante dizer, de ficar claro. E isso é o que Lacan vai nomear, na sua releitura do Édipo freudiano, o que ocorre no primeiro tempo do Édipo. Quando, portanto, mãe e bebê se constituem uma unidade imaginária, uma célula narcísica. Agora eu estou sendo lacaniano. Quando a mãe toma este bebê como falo simbólico, e este bebê, que era, quando sai do corpo materno, um bife com olhos, e em função desses dois acontecimentos, os atos psíquicos, o encontro com o objeto mítico de satisfação, e, portanto, essa demanda de amor, e o segundo ato psíquico, quando este bebê fecha sua unidade corporal deste corpo materno, deste eu que se constitui delimitando o limite do próprio corpo, é aí que se constitui esse narcisismo primário. Bom, agora a gente vai para um outro conceito, que é um conceito de fantasia inconsciente. Eu menciono aqui o texto na versão em português, Uma Criança Espancada, na versão em espanhol, Bate-se numa Criança, de 1919, um texto fundamental para a teoria lacaniana da neurose, da psicose, da perversão, quer dizer, um texto que é importantíssimo para a clínica e que, curiosamente, alguns colegas de outras vertentes psicanalíticas parecem desconsiderar. Primeiro, quero comentar uma questão da tradução desse texto, porque Uma Criança Espancada é o título que está em português. Um título que fala, na verdade, de uma frase que tem sujeito, verbo de ligação e complemento. Uma criança é o sujeito. O bate-se numa criança é uma construção de frase mais interessante porque pressupõe uma indeterminação do sujeito. Quem é que bate nessa criança? E isso condiz com a própria lógica dos 3 tempos da fantasia inconsciente. Não vou entrar nisso aqui por hora, eu somente vou dizer que neste texto é aí que vem o conceito de fantasia inconsciente como um conceito estritamente psicanalítico, portanto, que se distingue de 1908, aquela ideia da fantasia prototípica. Então não é algo herdado filogeneticamente, mas pensar o palco onde se une a hipótese endógena e a hipótese exógena. Tá? Repito, voltarei nisso também na nossa próxima aula, para a gente começar a falar de topologia lacaniana, que será um grande desafio e tenho certeza que iremos conseguir atravessar esse caroço. Mas por hora, voltando a essa noção de fantasia inconsciente, do bate-se numa criança, o que interessa para nós é pensar que há uma junção do mundo subjetivo da criança e a sua posição diante dos pais.
né? Então a fantasia é o palco onde ocorre a tragédia grega do Édipo, sua estruturação subjetiva. Os objetos reais passam a ser objetos fantasiados pela criança. É aí que acontece aquilo que Lacan nomeou em francês como épreuve, provação, provação edípica, uma narrativa trágica que vem do teatro grego de Sófocles e que cada um de nós reatualiza isso na nossa própria estruturação subjetiva quando a gente se depara com este impasse, né, ou com este drama, né, grego, que é da gente renunciar às nossas posições incestuosas e entrar no universo da cultura. Vou falar disso daqui a pouco. Então, ainda seguindo os conceitos, a gente tem que falar também de fase fálica, um texto que se apresenta na Organização Genital Infantil de 1923, texto este que Freud também, nesta contribuição, acrescenta em termos de nota de rodapé no texto dos 3 ensaios. Né? A questão da fase fálica ela é importante, né? Porque fala justamente do protagonismo da criança neste drama edípico. Né? E aí vem aquela pergunta, será que seria possível a realização de um desejo incestuoso? Né? É isso que o drama de Sófocles sugere. Né? Édipo mata Laio e esposa Jocasta. É o que estava posto ali no oráculo de Delfos. Né? E é essa, me repito, a narrativa que atualizamos nas nossas estruturações subjetivas. Tá? Então, seguindo ainda com os nossos conceitos, porque depois eu vou fazer o joguinho ou a sua articulação para pensar uma concepção de subjetividade em Freud, vou agora falar também de um outro tema, que é o tema das percepções antigas e percepções atuais. Isso Freud apresenta em 2 textos, Neurose e Psicose e Perda da Realidade na Neurose e Psicose, de 1924 e 1925, respectivamente. Então a gente tem as percepções antigas, né? Que são as percepções quando a criança se depara com algo muito particular, que é a percepção de que mamãe é castrada. Volto nesse ponto daqui a pouco. E temos também as percepções atuais, que são as percepções do presente. Né? Para a gente pensar como é que se estrutura neurose e psicose, a gente tem que pensar por onde que recai o acento da percepção antiga ou da percepção atual. Então, o que acontece? Na neurose, a criança, no drama edípico, nas suas investidas infantis, ela reconhece e aceita a percepção antiga, portanto, aceita a percepção de que a mamãe é castrada. Né? E a perda da realidade na neurose se dá nas percepções atuais, de algo que aquilo que não foi possível de simbolizar. Já na psicose, há uma rejeição. Lembra que eu já venho falando desse termo, Verwerfung, né? Há uma rejeição da percepção antiga. Portanto, a criança, ao se estruturar pela via da psicose, ela nem sequer alcança a percepção de que mamãe é castrada. Isso a gente estava falando já do manuscrito H, lembram? No início da obra freudiana, a rejeição de algo da realidade concreta e que se projeta para o mundo externo. Né? Agora a gente está falando de uma outra rejeição, né? A rejeição da percepção da castração da mãe ou de sua substituta. Bom, posto isso, sei que eu estou massacrando vocês com um monte de conceitos. Na verdade, pessoal, vamos pensar que o propósito aqui dessa aula gravada é incitar o leitor que vai ler o livro ou a tese, né? Incitar vocês terem um roteiro prévio de leitura que ajude a vocês a atravessarem esses conceitos que são muito difíceis. Tá? Então agora, voltando, o nosso propósito é propor um esboço de uma teoria da subjetividade em Freud. Né? Falando de um outro jeito, como é que a gente
articula estes conceitos. Então, vamos lá, vou agora fazer essa articulação aqui. Brincando, né? Um vulcão interno, ou a sexualidade infantil, ou as fontes internas ou endógenas de excitação, né? A sexualidade infantil, a criança, portanto, envolta em suas manifestações, nas suas pulsões parciais, a fase oral, a fase anal, né? Tendo aí as suas investidas infantis nisso, né? Já com seu narcisismo primário constituído, esta criança, se lança na sua pesquisa individual, pois ela quer saber como que ela veio a este mundo. Lembra? A pulsão do saber, né? A pulsão do saber como algo atrelado à sexualidade infantil. Então aí, neste palco do drama pessoal, onde se estrutura o seu drama edípico, na fantasia inconsciente, né? O palco onde ocorre a narrativa edípica, esta criança, ela visa, na fase fálica, realizar o seu desejo incestuoso, ter uma figura parental como objeto de realização de desejo inconsciente. Mas o que acontece? Né? A criança, vai se deparar com algo que a gente nomeia aqui em Freud, né, como a proibição do incesto, né? Essa é uma lei da cultura, né? É um texto que é o texto, aliás, preferido de Freud, ele nos fala sobre isso, né? O texto Totem Tabu, de 1913, um texto que vai pensar a gênese do processo cultural. Então, o que o Freud vai dizer em linhas gerais? Ora, né, as relações de aliança, elas não podem coincidir com as relações de parentesco. Se eu sou, por exemplo, do totem canguru, estou inventando, nem me lembro se existe isso no texto do Freud, qual é o nome do totem, mas não importa, né? É pensar o raciocínio. Se eu sou do totem canguru, eu não posso ter nenhuma relação erótica com algum membro deste mesmo totem canguru. Portanto, eu posso procurar indivíduos de outros totem, por exemplo, o totem tucano, né? E aí estabelecer uma relação de troca afetiva. Tá certo? É uma premissa universal da antropologia que as relações de aliança não coincidem com as relações de parentesco. Aliás, este texto de Freud é um texto que Freud queria estabelecer nele um estatuto antropológico. Não foi uma boa ideia. É melhor a gente ler esse texto como um texto, um mito de origem, mas que tem uma importância fundamental para a gente pensar que, bom, no nosso processo de humanização, a gente atravessa essa lei de interdição do incesto. E aí, nesse sentido, eu lá, com as minhas pulsões parciais, né, com o meu narcisismo primário constituído, nas minhas investidas infantis na fase fálica, tomando uma figura parental como objeto de amor, me deparo com algo que é estruturante, né, que é essa questão da lei simbólica. E aí, o que acontece? A criança ela é convocada nessa questão daquilo que se transmite a se deparar, né, com a percepção antiga ou a percepção da castração da mãe. Se é uma criança que tem uma boa transmissão da função paterna ou do simbólico, esta criança vai suportar este encontro com esta percepção antiga ou da castração da mãe, né? E ela vai ser capaz, né, de se estruturar pela via da neurose. Né? Vamos pensar, por exemplo, o roteiro imaginário de um menininho com relação a isso. Né? Então, por exemplo, um menininho, né? Ele está ali, ele pensa, né, que todo mundo tinha pipi. Né? Lembra da fantasia, inicialmente nomeada por Freud como prototípica, da universalidade do pênis? Lembra que a gente discorda do argumento biológico, aí o Laplanche nos oferece uma hipótese cultural, né? E aí a gente pensa a cultura
pelo viés da psicanálise como uma cultura falocêntrica, e a criança, na sua narrativa infantil, pressupõe que, por exemplo, mamãe tem pipi. Então, essa criança que tem consigo uma boa incidência de função paterna, portanto, a função paterna operando, transmitindo as leis simbólicas da cultura da interdição, do incesto, esta criança vai se deparar com essa percepção antiga de que mamãe é castrada, e aí se produz um roteiro imaginário. Por exemplo, mamãe tinha pipi, universalidade do pênis. Mamãe, o que eu estou vendo aqui, ela perdeu o pipi. Se mamãe perdeu o pipi, e se eu tenho, eu também posso perder. E aí é algo que mobiliza muita angústia para este menininho. Porque, por exemplo, a sua integridade narcísica, o contorno corporal, apoiado na valoração máxima de um pedaço de carne no meio das pernas, o pipi, essa integridade narcísica, ela é colocada em xeque. É aquilo que se nomeia como angústia de castração. Então, nesse sentido, a angústia de castração, ela se mobiliza, e aí a criança, o menininho, vai mobilizar os seus 3 mecanismos de defesa para lidar com essa angústia de castração e endereçar um destino. Então a gente fala, por exemplo, que essa criança que aceita a percepção da castração, ela se submete à lei simbólica e elege o recalque como um mecanismo de defesa, e isso define a estrutura neurótica. No caso da perversão, a criança, ela alcança a percepção da castração materna, mas ao mesmo tempo ela faz um movimento de recusa desta mesma percepção da castração. Há um duplo movimento, reconhecimento e recusa. Então a recusa é um mecanismo específico que desemboca na estruturação do perverso, da estrutura perversa. Há um reconhecimento da lei simbólica, porém também um reordenamento de modo que o perverso vá, ele mesmo, construir uma lei particular para organizar o seu desejo. Na questão da psicose, se há o fracasso da função paterna, a criança ela nem sequer alcança a percepção da castração materna. Há, portanto, também uma rejeição dessa percepção da castração e também uma rejeição da lei simbólica. Nesse sentido, a gente pode dizer que o psicótico se estrutura a uma certa posição de exterioridade ao registro do simbólico. O que não é a mesma coisa de dizer que não há simbólico na psicose, tá, gente? Isso aí é uma confusão. Já ouvi muitos colegas falarem, não tem simbólico na psicose. Não, eu gosto de dizer que é uma estruturação subjetiva numa certa posição de exterioridade no simbólico, e a gente vai problematizar isso melhor na próxima aula, entrando aí no tema do Lacan. O que eu posso dizer é que essa estruturação subjetiva, ela permite para nós aí, pensar uma teoria da subjetivação à luz dos conceitos freudianos, que Lacan depois vai retomar e vai oferecer novos elementos. Já fiz isso um pouquinho hoje aqui. Então, também dizer que a gente pode caracterizar as estruturas clínicas como fenômenos de linguagem e que a gente pode pensar também a posição do sujeito inconsciente no laço social. Ora, o neurótico está lá submerso no discurso e no laço social. O psicótico está numa posição de exterioridade ao discurso e ao laço social. Então, a gente vai aprofundar esses pontos na próxima aula. Freud, o caso Schreber, uma concepção ética da psicanálise diante da escuta do delírio. Então, depois de pensarmos a constituição da subjetividade em Freud, vou agora mencionar um pouquinho para vocês o caso Schreber, que é muito importante. Lacan nomeia como uma das 5 grandes psicanálises de Freud. Lacan vai dizer que os casos mais emblemáticos são Dora, Pequeno Hans, Homem dos Ratos, Homem dos Lobos e o caso Schreber.
O que marca a questão aqui do caso Schreber é que, de fato, Schreber, não foi paciente do Freud, né? O Schreber, ele teve suas crises, ele construiu, né, ele escreveu um livro que se chama Memória de um Doente de Nervos, é um livro bem importante, que é autobiográfico, e Freud vai lá e escreve, né, caso Schreber, um caso de paranoia descrito autobiograficamente. E nesse texto, o Freud inaugura aquilo que a gente pode dizer, afirmar aqui, a dimensão ética da psicanálise diante da loucura. Bom, tem dados biográficos que eu não vou mencioná-los agora aqui, vocês vão encontrá-los aí na escrita minha, no texto, né? Pensar somente que as suas memórias, ela se dá durante a segunda internação, né? E como eu disse, o Schreber não foi um paciente, ele de Freud, né? Freud, leu o livro de Schreber e escreve algumas considerações. Então, assim, o primeiro ponto que eu acho importante destacar para nós, aqui no nosso raciocínio, pensar a importância do evento que desencadeia o surto. No caso do Schreber, o que aconteceu? Schreber, foi nomeado para assumir a presidência da Suprema Corte de Justiça. O rei nomeia, ordena, né, e seus súditos obedecem. Bom, o que acontece aí? Né? O que a gente estava dizendo, né, na aula anterior com relação à inclusão simbólica, quando problematizava a diferença da experiência italiana, né, e a questão da inclusão simbólica, mencionando o Viganò, o que a gente estava dizendo? Né? Ora, uma inclusão só pode ser de fato possível desde que seja também uma inclusão subjetiva ou simbólica. Falando de outro jeito, o que acontece no desencadeamento de crises psicóticas? Quando um psicótico, em função da sua impossibilidade estrutural, vou repetir, em função da sua impossibilidade estrutural e subjetiva, o psicótico é convocado a assumir certas posições que lhe são impossíveis. Por exemplo, Schreber, quando é nomeado para assumir a presidência da Suprema Corte da Justiça. É um lugar de muito peso simbólico. Schreber, não suportou. Então, isso é fundamental para nós, né? Pensar que o evento desencadeante do surto, ou que desencadeou uma crise, é quando, né, um paciente psicótico ocupa um lugar de impossibilidade estrutural. Que tem a ver, por exemplo, no caso Schreber, né, presidência da Suprema Corte. A gente pode pensar que, por exemplo, a paternidade simbólica também é um lugar de impossibilidade subjetiva. Por exemplo, um psicótico, ele pode ter uma ereção, pode penetrar uma mulher, ejacular, né, pode responder como um pai biológico, mas quando ele é convocado a assumir a paternidade simbólica, isso comumente é um fator desencadeante de uma crise. Né? E aí, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que eu queria comentar é a importância do delírio do Schreber. Né? Então, a estrutura do delírio do Schreber, né, tem esse conteúdo. Então, primeiro, ele pensou o quanto que seria belo ser uma mulher que pudesse copular com Deus e aí produzir a redenção da raça humana. Ou, né, nesta cópula com Deus, ele sendo uma mulher, né, engravidar e gerar seus filhos, vou brincar, né, os xerebinhos, né, como uma nova raça que pudesse levar a humanidade à sua própria redenção. Acho que é importante, né, a gente pensar que muitas vezes nos delírios, os paranoicos, a gente nota um delírio de grandeza, né, estupendo. Né? Por quê? Qual que é a hipótese teórica? Ora, né, a libido, a energia psíquica, ela deixa de se voltar aos objetos da realidade e ela passa a ser direcionada ao próprio eu, ao próprio narcisismo. Né? Então esse é um ponto fundamental, porque a gente escuta, por exemplo, na questão da paranoia, né, muito isso, né? Delírios de grandeza, religiosos,
né? A própria viscosidade imaginária na paranoia. Eu estou aqui na esquina, vendo o ônibus passar e eles viram 45 graus porque eu estou aqui, né? Então, o psicótico, e sobretudo o paranoico, que a gente está falando desse tipo clínico, né, tem essa perspectiva, né, de grandeza e de que tudo que ocorre no mundo é relacionado ao seu próprio eu. Bom, avançando um pouquinho mais, Freud nos apresenta, no caso Schreber, uma hipótese sobre a eclosão do delírio, isso relacionado a uma posição homossexual, né, uma posição passiva da homossexualidade do próprio Schreber, né? Então o delírio como uma saída possível ao desejo homossexual. Esse é um ponto importante porque Freud discorre sobre isso, é sua hipótese etiológica. Estamos aqui no comecinho do século XX e a gente vai, lendo Lacan, discordar disso que Freud nos oferece. O que o Lacan vai dizer? Que, na verdade, na questão da paranoia, há um empuxo à mulher nessa perspectiva, né, da posição feminina. Vamos lembrar, né, o psicótico ele fica aprisionado a essa posição de objeto de desejo do outro materno. Claro, eu vou discorrer isso melhor na próxima aula, mas a gente já tratou um pouco dessa proposição teórica quando eu falava ali do primeiro tempo do Édipo e da constituição do eu do narcisismo primário, né? O eu que se constitui como um objeto que complementa o outro materno, que no caso da paranoia se cristaliza aí nesse ponto, né? Tem uma outra questão que eu acho importante mencionar, como que na paranoia se apresenta essa questão da persecutoriedade. E aí o Freud apresenta um roteiro linguístico belíssimo para pensar essa questão do outro como alguém que inicialmente vive uma condição de amor absoluto e passa a viver essa condição de ódio absoluto, né? Então o outro que eu amo passa a me odiar e a me perseguir. Então há uma questão da paranoia que envolve esse tema da persecutoriedade, que a gente vai voltar nisso seguramente no nosso curso, porque teremos aí questões importantes para problematizar também com a questão aí do acompanhamento terapêutico. E o último ponto, prometo, vamos encerrar, né? Vamos encerrar, mas não antes de falar de um último aspecto que me interessa muito, que é essa imagem do sepultamento do mundo. Uma imagem bonita, né, que o Freud vai dizer, do quanto que o paranoico, quando ele começa a ficar nessa condição de persecutoriedade, portanto, quando ele para de investir os seus objetos, investir a sua energia psíquica, perdão, nos seus objetos do mundo, ele, né, o paranoico, ao voltar a sua energia psíquica ao próprio eu, ele passa a se desvincular dos objetos do mundo. Gente, a gente já falou disso aqui, né? Essa é uma questão clínica, né? Por exemplo, o paciente que troca o dia pela noite. Pensaram já o sentido disso? Claro, né? À noite ele vai encontrar gente na rua, ele vai encontrar a dona da pensão. Não, ele vai, né, viver sozinho e aí não tem que se deparar com o mal-estar inerente a este encontro com o outro, quando este outro assume esse estatuto de objeto persecutório. Isso é fundamental para a gente pensar a clínica do acompanhamento terapêutico, este fenômeno clínico do sepultamento do mundo que Freud descreve aí no texto do Schreber. Então é isso, eu peço desculpas porque eu acho que eu tive que falar de conceitos densos, conceitos importantes. É um tanto árido este momento nosso aqui do curso, porque, como eu dizia anteriormente, a gente precisa se apoiar numa concepção de subjetividade, então acho que é importante também transmitir o rigor conceitual disso, mas seguramente quando a gente entrar nas questões clínicas do AT e mesmo da clínica estrito sensu das psicoses,
todo esse arsenal teórico que a gente trabalhou hoje vai ficar um pouco mais claro para vocês, tá bom? Então, agradeço a atenção e para a próxima aula nós vamos ter a leitura do capítulo de Lacan e os avanços do nome do Pai e os desdobramentos da concepção da subjetividade. Muito obrigado e até a próxima.